Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então eu pego essa primeira parte, letra A do versículo 11, eis que venho sem demora. E quais as referências que temos a respeito da volta de Jesus, porque é isso que ele está falando. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Spoiler mais uma vez, lá em Apocalipse 22, versículos 7, 10 e 12. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 10, e disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E o versículo 12, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. A parte B desse versículo 11, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 2, 25, falando sobre a igreja de Tiatira, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. A igreja de Esmirna agora, lá em Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Tenho lá minhas dúvidas a respeito. Aliás, eu não tenho dúvida não. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Tiago 1:12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então existe uma coroa prometida aos que vencerem. Que coroa será essa? Não sabemos, só no momento lá, só na hora. 1 Pedro 5:4, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Então existem várias promessas a respeito dessa coroa, como lá em 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Uma coroa que dura eternamente, não se consome. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Versículos 12 e 13 agora de Apocalipse. A quem vencer, eu destaquei esse primeiro ponto aqui, tá? A quem vencer, não esqueçam, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Também é impossível nós sabermos de que forma que se dará isso. Somente naquela hora, naquele momento lá. Que coluna será essa? De que forma será isso? 1 Reis, capítulo 7, 21, falando das duas colunas do templo. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, falando sobre Salomão. E levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, que significa ele estabelecerá. E levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz, que significa ele vem em poder. Jeremias 1, 18 e 19. Jeremias é colocado como coluna do Senhor, porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Em Gálatas 2:9, o apostolado aos judeus e aos gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, falando de Paulo aqui, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, aqui falando da igreja, né? Estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Aqui ainda em Apocalipse 3:12, escreverei sobre ele o nome do meu Deus,
A gente vai ver lá em Apocalipse 14, versículo 1, ele diz assim, ó, olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Como que vai se dar isso? Se alguém souber, me diga. Apocalipse 22, versículos 13 e 4, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Lá em Isaías 65, 15, a respeito do restante fiel de Israel, e a seus servos chamará por outro nome. É um mistério, de fato. Apocalipse 2,17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A gente viu isso lá na igreja em Pérgamo. E aqui a gente prossegue, ó. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui dentro desse contexto da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, isso fica bem claro. Apocalipse 21, versículos 2, 10 e 27. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ezequiel 48, 35, falando o nome da cidade, aqui é bem interessante isso. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade, desde aquele dia será, o Senhor está ali. Que maravilha, glória a Deus. Fechando então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interpretações a respeito desse contexto com alguns autores que a gente tem trazido aí. Filadélfia, então, significa amor fraternal. A antiga cidade, hoje ela se chama Alaşehir, ela está lá na Turquia. Filadélfia é o grupo de irmãos que tinham pouca força, mas eram fiéis. O Mestre, o Senhor Jesus, ele prevê para eles muitas oportunidades adiante. Eles são fracos diante dos homens, mas poderosos para Jesus. Eles são exortados a conservarem o que possuem para que ninguém tome sua coroa. Filadélfia é conhecida como a igreja missionária. Ela teve seu início em torno do ano 1800 e existe até hoje. Aqui claramente a gente vê a primeira interpretação aqui, que ela simboliza épocas no tempo. Filadélfia representa a igreja no sexto período, 1798-1844, segundo este autor. As cartas escritas para Filadélfia, assim como para Esmirna, foram as que não receberam nenhuma repreensão. Essas duas cidades foram as únicas que retiveram seu caráter e população cristã por mais tempo do que as outras cidades da Ásia Menor. A carta para Filadélfia contém somente elogios. A respeito da chave de Davi, um dos autores diz que Cristo tem o direito de admitir ou excluir as pessoas do reino de Deus. Os judeus reivindicavam que só Israel tinha o privilégio de entrar no reino. O poder das chaves é a autoridade exclusiva de Jesus Cristo, o Messias davídico, melhor dizendo. Sobre a porta, o contexto indica que Cristo colocou diante do seu povo uma porta de entrada para todos os privilégios do seu reino e do serviço cristão, uma entrada que ninguém pode impedir. Sobre a porta aberta ainda se refere à preparação do caminho para que o evangelho seja enviado para todo mundo. A respeito do pouca força que essa igreja tinha,
Não é uma indicação de fraqueza espiritual, mas de serem poucos em número. No entanto, esses poucos, falando daqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor, eles tocaram o mundo com o evangelho de Jesus Cristo. A igreja desse período tinha pouca força, segundo outro autor, porque não tinha o apoio e os recursos do Estado, como ocorria no período anterior. Falando sobre as mentiras que eram ditas ali, mentem, revela o fato de que Deus não reconhece as reivindicações espirituais da nação de Israel, segundo esse autor aqui. Prostrados, isso se refere à vinda da era do reino, quando Cristo governará pessoalmente toda a terra, com Israel restaurado. Israel então se prostrará aos pés de Cristo, a quem os gentios aceitaram. Aqui ele está falando, então, num período futuro, para esse autor. Hora da provação. Um dos autores diz o seguinte: deve ser uma alusão às dores messiânicas, sofrimento e perseguição que cairão sobre o povo de Deus antes da vinda de Cristo. A provação atingirá os crentes na perseguição do anticristo, enquanto os pagãos, os que habitam sobre a terra, sofrerão os julgamentos divinos. Para outro autor, a hora da tentação não se refere à futura tribulação da 70ª semana de Daniel, mas a uma hora de provação ou tribulação sobre as igrejas na época de João. E outro autor falando ainda sobre a hora da tentação, ele diz aqui simplesmente que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Sobre essa coluna, um dos autores diz que esse simbolismo talvez se entenda pelo costume de honrar um sacerdote pagão com o acréscimo de uma coluna ao templo local. O crente fiel tem a segurança de ser estabelecido eternamente no reino e na comunhão com Deus. Coluna ainda, outro autor falando sobre isso, usado figurativamente aqui para referir-se à estabilidade e autoridade. 4 coisas sobre Filadélfia. Um dos autores vai trazer 4, então, itens a respeito dessa igreja. Ela tem obras, pouca força, ela guarda a palavra do Senhor e não nega o nome de Jesus também. 10 predições agora a respeito dessa igreja. Para ele, 4 foram cumpridas e 6 são futuras. Expõe todos os mentirosos, eu os humilharei diante de ti, confirmarei para eles o meu amor por ti, te guardarei da perseguição, virei sem demora, aqui certamente já são as 6 futuras que ele coloca, eu te farei coluna no templo do meu Deus, tu nunca sairás dele, mas sempre terás uma habitação segura. Eu te darei o nome de Deus e eu te darei o nome da Nova Jerusalém. E, finalmente, eu te darei o meu novo nome. A respeito do assunto venho em breve, um dos autores diz que é uma referência ao arrebatamento, pois esta é a vinda de Cristo que a igreja experimentará antes do segundo advento. E para outro autor, venho sem demora, novamente se refere ao arrebatamento. A respeito do tema, ninguém tome tua coroa. Para que serviria esta afirmação se não houvesse a possibilidade de um cristão perder a sua coroa? Ele está perguntando aqui. Tome a tua coroa. O diabo vai utilizar homens religiosos para tentar nos apartar da nossa fé em Cristo na cruz. Esse é um outro significado que um outro autor traz. Sob o templo do meu Deus, refere-se à casa eterna dos remidos.